Queridos irmãos, minhas irmãs, filhos e filhas da igreja, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, diz a palavra. A palavra de hoje começa nos falando de uma leitura dos Atos dos Apóstolos, onde Pedro, diante de um grande povo na Galileia, dá testemunho daquilo que ele viu, desde o encontro primeiro com Jesus até este momento da ressurreição. Ou seja, nós hoje pregarmos a palavra e acreditarmos nela não nasce de teorias ou da nossa cabeça, mas do testemunho daqueles que estiveram com o Senhor, ouviram sua pregação, viram a crucificação e também contemplaram a ressurreição e a presença de Jesus entre eles, já no corpo glorioso. Então, a primeira leitura nos serve para compreendermos. Nós continuamos por causa do testemunho de um povo, dos apóstolos e das primeiras comunidades cristãs. Então, se alguém nos perguntar, por que tu crê? Primeiro, por causa do testemunho dos nossos irmãos primeiros. E depois, pela experiência que fazemos, pelo encontro com a palavra e com Jesus. O Evangelho nos fala de Pedro, que chega no túmulo e lá encontra o túmulo vazio. A palavra nos dá um detalhe muito importante. Os panos que estavam enrolados no corpo de Jesus, num canto, e o pano que cobria o rosto de Jesus, dobrado no lugar à parte. Jesus deixou um sinal. Entre os judeus, era comum que ao receber uma visita, depois que a visita fizesse sua refeição, se ela tivesse gostado de estar ali, ela deixaria o guardanapo dobrado, dizendo: eu gostei de vocês, vos amei e voltarei. Este detalhe é Jesus dizendo: eu vos amei e voltarei. É por isso que este sinal não pode passar despercebido. Fazia parte da cultura daquele povo. E Jesus deixou este primeiro sinal. A palavra, então, nos diz que a partir deste sinal, e que nós vamos vendo durante todo este tempo pascal, o Senhor que vai aparecer aos seus discípulos, o Senhor que vai se colocar no meio deles, nós, então, vemos o salmo de hoje que nos diz: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Este dia, meu irmão, minha irmã, deve ser para nós cristãos um grande motivo de alegria. A morte não tem mais poder sobre nós. Mas a carta de São Paulo nos fala, a primeira carta aos Coríntios, que, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso que cada um de nós possa agora nos esforçar para buscar as coisas do alto nesta vida, para que possamos experimentar esta vida em Deus, a ressurreição, esta vida nova. Ontem nós tivemos a experiência de ver irmãos que descem no túmulo da pia batismal e ressurgem com ela, depois do banho da regeneração, ressurgem com Cristo para a nova vida. Cada um de nós batizado fez essa experiência de, na pia batismal, mergulhar na morte com Cristo, banhar-se no banho da regeneração e levantar-se com Ele para uma vida nova. Antes, criaturas,
depois filhos. E é isso que a palavra nos ensina. Meu irmão, minha irmã, como pela escolha errada, pelo mau uso da liberdade, o ser humano quis experimentar o mal no mundo, o Senhor quis nos salvar da consequência das escolhas erradas no mundo, a morte que entra na história. Por isso, o Senhor desce nessa kenosis, esse rebaixamento, assume a nossa humanidade decaída por causa do pecado, das escolhas erradas que fazemos, e assim Ele nos eleva. Como nosso Deus não aceita a morte, Ele, ao descer à mansão dos mortos, ressurge e leva consigo aqueles que lá estavam, e nos dá a oportunidade de dizer: a morte não tem mais poder sobre vós. Padre, mas nós não vamos morrer? Claro, eu já falei e volto a dizer, todos nós vamos fazer a experiência da morte neste mundo, e não tem como mudar isso. Ele fez esta experiência entre nós, todos vamos fazer. Agora, a salvação já nos foi dada uma vez, portanto, não adianta querer nos dizer, e com todo respeito aos irmãos que pensam diferente de nós, e aqui eu falo aos irmãos cristãos católicos, nossa doutrina diz: a salvação não foi um teatro, a cruz não foi um teatro, foi Deus feito humano que quis nos resgatar. Portanto, eu não posso dizer que vamos voltar em outras vidas, meus queridos, porque se eu disser que eu precisarei voltar em outra vida para ir me purificando até me salvar, eu estou negando aquilo que na cruz aconteceu. É por isso que não temos como ser cristãos e pensar, acreditar em outras doutrinas que acabam negando a salvação. Quando eu digo que eu vou precisar voltar em outra vida para me purificar, eu nego aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. E aí, este momento foi apenas um teatro de Deus, Ele não sofreu e assim por diante. Mas quando eu entendo o que ali aconteceu, eu estou dizendo: a salvação já me foi dada. Você já foi salvo em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora, se vais querer viver a eternidade em Deus, é uma escolha, não é uma imposição. É por isso que São Paulo diz: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, porque é ali que mora a tua eternidade. E aí vem a pergunta que eu vos faço: quanto de esforço você, eu, temos feito para alcançar aquilo que vamos levar conosco quando partirmos desta vida? Porque nós gastamos tempo com o trabalho. Nos Estados Unidos nós trabalhamos tanto. Nós gastamos tempo para ficar entre os amigos, e é tão bom, não é verdade? Passar tempo com os amigos, ir brincar, jogar uma canastra, não é bom? Sim ou não? Sim. Vamos ao jogo de futebol, vemos o nosso time ganhar. Tudo isso é bom. Mas quanto tempo tu tens dedicado para aquilo que é eterno e que tu vais levar contigo quando partires desta vida? Uma hora na missa, se o padre rezar 1h10, eu já começo a olhar, porque eu vejo aqui de cima, o povo já começa. Mas na canastra, 4 horas da manhã, estão lá de pé, né? No jogo, 2 tempos, sentado numa arquibancada dura, não dói. Mas na igreja incomoda. Padre, incomoda as costas. Eu não posso nem me ajoelhar, padre. Aí vai no baile e dança a noite toda, miserável. Eu sou contra, gosto de dançar também. Agora, São Paulo está fazendo esta pergunta para mim e para você, exatamente como eu estou nos fazendo. Quanto tempo da tua vida tu gasta para construir
a tua eternidade que um dia chegará, porque o tempo passa, mas a eternidade te espera. E aí? A salvação te foi dada, vais querer? Se quiseres, São Paulo diz hoje para nós, é preciso te esforçar. É preciso esforço, meu irmão. E a gente não pode se esforçar para meia boca. Nós temos que ser como aquele atleta. Todo atleta almeja qual medalha? A de bronze? A de prata? Qual é a medalha? A de ouro. E para isso ele treina 1 ano, 2 anos, acho que é 3 anos para a Olimpíada, né? A cada tanto tempo e ali ele treina, porque ele quer alcançar. E assim somos nós. Nós precisamos nesta vida nos esforçar para sermos melhores, para fazer o bem, para podermos compreender que nós estamos aqui só de passagem e que nós estamos aqui aprendendo a viver na eternidade. Meu irmão, minha irmã, aprender a viver na eternidade exige de nós muita coisa, exige de nós perdão. Já parou para pensar, eu já disse isso aqui, que talvez a pessoa que tu não gosta vai passar a eternidade no teu quarto? Já parou para pensar? Não suporto a minha cunhada, chega lá no céu, Deus vai te dar um quarto, uma beliche, ela vai dormir em cima da tua beliche eternamente. É um exemplo simples, mas é verdadeiro. Nós estamos aqui para aprender a viver no eterno. Por isso você tem que se perguntar, se eu partisse hoje, eu já estou pronto para viver eternamente? Eu já sei perdoar, eu já sei amar, eu já sei dividir, sei partilhar, sei respeitar o outro que pensa diferente de mim? Porque se eu não sei, eu não estou pronto para viver na eternidade, onde todos estaremos na presença de Deus para sempre. Portanto, eu vos digo nesta manhã do dia do Senhor, agora nesta tarde, esforçai-vos, esforçai-vos, com o mesmo esforço que tu trabalha para ter um bom carro, uma boa casa, para quitar tuas dívidas, para encontrar com os amigos, te esforça um pouquinho, para que quando chegar a tua hora de partir, tu esteja pronto, para poder para sempre estar na presença de Deus e contemplar a tua salvação que já lhe foi dada pelo dia do teu batismo. Esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Meu querido, minha querida, se hoje Deus te desse um carimbo na mão e você fosse arrumar tuas malas para partir, e aí você tem que carimbar cada coisa para colocar dentro desta mala, o que você colocaria dentro desta mala? O que você poderia levar com você nesta vida? Inclina a tua cabeça um pouquinho, fecha os teus olhos um momento, vamos orar em Deus. Se você fosse hoje arrumar tua mala para partir, o que você poderia colocar dentro desta mala? O teu carro? Quanto tempo a gente gasta, né? A tua casa? Tuas roupas de mar? Acho que eu vou colocar o dinheiro na conta do banco, padre. Meu irmão, minha irmã, dentro desta mala só vai caber o amor, o perdão, a misericórdia, o amor pela tua família, a marca bonita que tu vais deixar neste mundo e vão lembrar de ti um dia pela pessoa que tu foi. Nada do que tu gasta hoje, a maior parte do teu tempo, vai caber dentro dessa mala da tua viagem. Nada.
E quando a morte chegar, meus queridos, vai ser um dia bem comum de trabalho. E é por isso que o Senhor hoje nos diz: prepara-te. Não sofrendo. Prepara-te vivendo feliz, vivendo bem, procurando não deixar mágoas, raivas, rancores, procurando não deixar de perdoar ninguém, mas podendo estar com uma mala pronta e partir livre, porque a salvação nos foi dada e a morte não tem mais poder sobre nós. Um dia, aqueles que aceitarem o Senhor, todos os encontraremos na eternidade, na presença de nosso Deus. Por isso, não te esqueça, aprenda a construir tua eternidade no aqui, no agora da vida. O passado passou, o futuro não temos, mas hoje é o que tu tens para construir a tua eternidade em Deus. Gaste tempo, vale a pena. Que assim seja. Amém.